Amém. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 11 ao versículo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 11 ao versículo 20. Assim diz a palavra do Senhor. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que nus e feridos fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém. O Senhor nos abençoa, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo possa se derramar sobre as nossas vidas, para que nós possamos cumprir a Tua vontade, na terra como ela é cumprida nos céus. Nos abençoa, Pai, nos dá entendimento, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Nós estamos falando sobre os resultados de uma vida cheia do Espírito Santo. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: sem mim, vocês nada podem fazer. Sem a presença, sem a unção do Espírito Santo, nós não podemos cumprir a missão que Deus nos deu. E a missão da igreja é proclamar as boas novas da salvação e alcançar os perdidos. Nós estamos diante de um texto onde Paulo, provavelmente na cidade de Éfeso, ele estava sendo usado por Deus para operar milagres extraordinários. No versículo 11, nós somos levados a essa informação por meio do autor do livro, que é Lucas. Lucas, ele faz questão de dizer que os milagres, eles eram feitos por quem? Deus era o autor, Paulo era o instrumento. Isso precisa ficar claro, porque senão a gente vai ler o texto dizendo que Paulo fazia milagres extraordinários.
Os milagres eram feitos pela vida do apóstolo Paulo, amém? Mas o autor, o poder vinha de quem? De Deus. É por isso que sem estarmos cheios do Espírito, nada pode acontecer. Agora, a unção do Espírito na vida de Paulo era tão intensa que no versículo 12, nós somos apresentados a um segundo fato, de que os objetos de uso pessoal de Paulo eram levados até os enfermos, e os enfermos eram o quê? Curados. Pelo poder de Deus na vida do apóstolo Paulo. Nós precisamos entender que para sermos usados por Deus, nós precisamos estar cheios do Espírito, e só estaremos cheios do Espírito se buscarmos a Deus intensamente e convictamente. Não é por obrigação. Eu estou buscando a Deus porque eu sou obrigado. Eu estou buscando a Deus porque o pastor não para de falar nisso. Eu estou buscando a Deus por isso ou por aquilo. Não, nós precisamos entender que a maior necessidade das nossas vidas é a presença de Deus em nós. Você pode dizer amém? Não há nada mais importante do que isso. Nós acreditamos que muitas coisas são importantes, mas apenas uma é necessária: a presença de Deus em nós. O apóstolo Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Ele era um homem que era usado por Deus, e milagres extraordinários, como nós lemos aqui no versículo 11, aconteciam. No versículo 12, pessoas eram curadas através dos objetos de uso pessoal da vida dele. Mas essas coisas eram geradas, essas coisas aconteciam pela intimidade de Paulo com Deus, pela busca que Paulo fazia, pelo seu entendimento de que Deus era tudo na vida dele. Paulo tinha uma convicção: eu preciso de Deus, e eu vou me esforçar ao máximo, para estar cheio do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém? E meus irmãos, uma vida com Deus, ela não pode ser criada do ponto de vista do homem. Uma vida com Deus, ela não pode ser forçada. Uma vida com Deus, ela não pode ser gerada pelo desejo do homem. Porque se nós tentarmos copiar o que outras pessoas fazem, sabe o que vai acontecer? Nada. Se você admira uma pessoa e acha que essa pessoa é uma pessoa cheia do Espírito Santo, e acha que essa pessoa é uma bênção, e acha que esta pessoa tem muitas coisas para fazer no reino de Deus, se você olhar para ela e admirá-la e tentar copiar o que ela faz, sabe o que vai acontecer? Nada. Existe uma história de um jovem que saiu do seminário. E no seminário ele ouviu a história de um pregador que pregou um sermão numa igreja. E enquanto ele pregava, as pessoas se agarravam nas pilastras da igreja, com medo de o chão se abrir e elas caírem no inferno. Tamanho foi o poder do Espírito Santo na vida daquele pregador. E aquele jovem seminarista passou o seu seminário inteiro estudando, vendo aquilo, e ele tomou uma decisão: quando eu sair do seminário, eu vou pegar a pregação deste homem de Deus e vou pregá-la também. E qual você acha que era a expectativa dele? Se quando ele pregou, o poder de Deus varreu a igreja de uma forma extraordinária, quando eu pregar vai acontecer a mesma. Sabe o que aconteceu? Nada. Porque aquele jovem tinha um desejo, mas faltava a ele o quê? A unção do Espírito.
Não basta eu querer. As motivações têm que estar alinhadas com a vontade de Deus. Senão eu posso cair no erro. E nós estamos diante de um texto que aconteceu a mesma coisa. No versículo 13, nós somos apresentados a alguns judeus que eram, segundo o texto, exorcistas ambulantes. Eram homens que estavam acostumados a irem de lugar em lugar, exorcizando, e exorcismo é expulsar demônios. Era uma prática comum entre os judeus. Mas de repente, eles ouviram falar de Paulo, eles viram as coisas extraordinárias que Paulo estava fazendo, e eles tentaram copiar a fórmula. Bom, se Paulo faz isso e aquilo e resulta nisso, então vamos fazer as mesmas coisas que Paulo faz e vamos conseguir obter o mesmo resultado. Se Paulo vai lá e ora, e o poder de Deus se manifesta. Se Paulo vai lá e ora, e os demônios saem, então vamos copiar tudo que Paulo faz, e vamos alcançar os mesmos resultados. Então, um dia, eles foram até uma casa onde haviam pessoas possuídas de espíritos malignos, e eles foram expulsar os demônios desta forma: ordeno que saiam pelo poder de quem? De Jesus. Até aí alguma coisa errada? Não. Porém, o final da frase foi o seguinte: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Eu quero fazer as coisas que Paulo faz, mas eu não quero ter o relacionamento com Deus que Paulo tem. Sabe o que aconteceu? Nesse caso não aconteceu nada, aconteceu muita coisa. No versículo 14, nós somos apresentados a um outro detalhe da história. Esses homens judeus, eles não eram pessoas quaisquer. Eram 7 filhos de um homem, de um judeu, chamado Seva, e este homem era o quê? Sumo sacerdote, ou seja, era um homem que tinha autoridade. Os filhos de um sumo sacerdote. Isso me fez pensar. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter um relacionamento com Deus. Porque se você tem um relacionamento com Deus, isso não garante que o seu filho também terá. Você precisa mostrar o caminho, você precisa andar o caminho junto com eles. Porque este homem era sumo sacerdote, mas os seus filhos não entendiam o que isso significava. E eles tentaram copiar o que Paulo estava fazendo, e provavelmente eles tentaram copiar isso apenas pela fama, porque obviamente quando alguém é usado por Deus, a notícia corre, sim ou não? Paulo estava fazendo coisas extraordinárias, então provavelmente toda a cidade estava comentando sobre as coisas que Paulo estava fazendo. As pessoas talvez ainda não entendessem que era Deus que estava agindo por intermédio de Paulo, mas as pessoas estavam comentando: olha, chegou um homem aí, chamado Paulo, e está fazendo coisas extraordinárias. E talvez os filhos deste homem, motivados pela ganância, pela fama, quiseram copiar o que Paulo estava fazendo para também ficarem famosos. Por quê? Porque eles eram exorcistas ambulantes, e
talvez, se eles tivessem os mesmos resultados que Paulo, o negócio deles ia bombar. Eles queriam fazer o que Paulo fazia, mas não pelas motivações certas. Eles não estavam preocupados com as pessoas que estavam oprimidas pelos espíritos malignos. Eles estavam preocupados com a sua fama. Uma pessoa cheia do Espírito Santo só faz o que faz para a glória de Deus e nada mais. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não faz a obra de Deus para mais nada, senão para glorificar o nome do Senhor. Você pode dizer amém? E aí no versículo 15, quando eles tentaram copiar o que Paulo fazia, mas sem ter o Espírito Santo que Paulo tinha, sem ter a comunhão com Deus que Paulo tinha, o que aconteceu? O espírito maligno olhou para eles e disse o quê? Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Quem vocês acham que são? Em outras palavras, só faltou o demônio falar: quem vocês pensam que são para falar comigo desse jeito? Agora veja que interessante, o espírito maligno disse: eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês eu conheço como nada. Porque, meus irmãos, não podemos forjar espiritualidade. Não podemos forjar uma vida cheia do Espírito Santo. Não podemos. Essas coisas, elas não podem ser feitas da nossa própria vontade ou tiradas da nossa própria cabeça. Espiritualidade, unção do Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo, não é gerada pela força do meu braço, não é gerado pela minha capacidade ou pela minha vontade, mas é gerado através de um relacionamento com Deus, contínuo, constante, diário e proposital. Não é por acaso. Hoje me deu vontade, então eu vou orar. Hoje me deu vontade, então eu vou ler a Bíblia. Hoje me deu vontade, eu vou escutar um louvor. Não! Eu vou fazer essas coisas porque eu necessito dessas coisas. A minha alma tem sede de Deus. Isso gera uma verdadeira espiritualidade. Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas e vocês? Eu não conheço vocês. Eu sei que Paulo é um homem de Deus. Eu sei que Paulo está cheio da presença de Deus. Eu sei que Paulo está cheio do Espírito Santo. Uma vez eu escutei uma história de um grupo de pessoas que estava dentro de uma casa tentando expulsar um demônio. E o demônio não saía e oravam. E a pessoa voltava a si, daqui a pouco o demônio tomava de volta a pessoa. E estava aquele grupo de pessoas orando. E de repente, aquela pessoa que estava endemoniada, o demônio gritou: ele não! E foi embora. Todo mundo parou, ficou olhando um para o outro. O que aconteceu, gente? De repente o demônio gritou, ele não, e foi embora. Daqui a pouco a porta. Foram abrir a porta, era um irmão da igreja. Quando a porta abriu, o irmão entrou, ele falou: o Senhor me mandou vir aqui porque me disse que tinha um demônio aqui. E as pessoas falavam: irmão, você nem bateu na porta, o demônio foi embora. Porque Satanás conhece aqueles que buscam a Deus.
Nós precisamos entender, meus irmãos, que as coisas no reino de Deus não são uma fórmula de bolo, né? Quando você vai fazer um bolo, você pode até abrir o YouTube, você pode até pegar uma receita e você vai seguindo os passos ali. Você pode nunca ter feito um bolo na vida, mas vai sair um bolo. Pode não ser o melhor bolo da sua vida, amém? Mas que um bolo vai sair, vai, sim ou não? Mas as coisas do reino de Deus não são assim. O reino de Deus não funciona assim. O reino de Deus, ele é baseado numa vida que busca a Deus constantemente. Paulo era um homem cheio do Espírito, e Paulo era usado por Deus para fazer coisas extraordinárias. Os filhos de Seva tentaram copiar isso, mas eles não tinham o quê? Unção. E o texto diz, no versículo 16, que a pessoa que estava possuída pelo espírito maligno saltou sobre eles, dominou a todos, e eles tomaram uma surra. Eles saíram de lá o quê? Nus e feridos. Passaram vergonha. Porque você não pode querer fazer as coisas de Deus de qualquer maneira. Você não pode querer agir em nome de Deus se você não estiver andando com Ele. Eu gosto muito da tradução mais antiga que fala assim: esconjuro-vos em nome do Deus a quem Paulo prega. Você não pode sair por aí, né, repreendendo demônios, se você não estiver buscando a Deus. Aí você vai dizer para mim: ah, pastor, é por isso então que eu não repreendo demônio, que eu não busco a Deus. Está errado isso. Tinha que ser o contrário. Você tinha que falar assim: pastor, estou pronto. Estou pronto, se aparecer um demônio aqui, deixa comigo. Amém? Aí viu, ninguém quer falar amém. Ninguém quer expulsar um demônio. Porque a gente fica nesse questionamento: não, peraí, é melhor deixar o demônio quieto lá. Não, o demônio tem que ir embora em nome de Jesus, amém? Nós temos que estar preparados, meus irmãos, para toda e qualquer situação. Nós temos que estar prontos para sermos usados por Deus em qualquer situação. Se você estiver lá na sua casa, no meio da madrugada, e um parente seu que não é convertido manifestar um demônio, o que você vai fazer? Pastor, eu vou gritar. Não, você vai com autoridade expulsar aquele demônio em nome de Jesus, amém? Porque você é uma pessoa que busca Deus, você é uma pessoa que tem relacionamento com Deus, você é uma pessoa que está cheia do Espírito. Posso ouvir um amém? É assim que tem que ser. Eu não posso me acovardar porque eu não estou buscando. Não, se eu não estou buscando, eu tenho que mudar. Se eu não estou buscando, eu tenho que passar a buscar, porque quando for preciso, eu estarei pronto e poderei dizer: Senhor, eis-me aqui. Amém? Agora, é interessante, quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No versículo 17 diz que este fato, essa situação que aconteceu com os filhos de Seva, que foram humilhados publicamente, porque pelas motivações erradas, tentaram expulsar o espírito maligno pelo poder do Deus a quem Paulo prega, mas não tinham relacionamento com o Deus que Paulo pregava, porque o nosso relacionamento com Deus não pode ser da boca para fora, tem que ser do coração. Eu não posso ter um relacionamento com Deus só de palavras. O meu relacionamento com Deus tem que ser íntimo, diário e constante. Mas Deus transformou essa situação, porque este fato que aconteceu com os filhos de Seva, versículo 17, chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso. Todo mundo ficou sabendo. E sabe o que aconteceu? Veio temor sobre todos eles. Aquilo que foi um ato, um gesto
que trouxe vergonha sobre os filhos de Seva, que era o sumo sacerdote. Aquela humilhação pública que eles passaram, porque queriam a fama, mas não queriam o relacionamento com Deus, se tornou público, e através das coisas que Paulo estava fazendo, e através das coisas que aconteceram com eles, veio temor sobre toda aquela cidade. E quando o temor vem, o nome de Jesus, ele é o quê? Engrandecido, está escrito aqui. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E aí, quando isso aconteceu, versículo 18, muitas pessoas começaram a crer. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, como Deus transforma qualquer situação. Você pode dar glória a Deus por isso? Aqueles homens envergonharam o nome de Deus daquela forma, mas Deus transformou aquilo para a glória do seu nome. Porque através das coisas que Paulo estava fazendo, e através daquela situação que aconteceu, veio temor sobre aquela cidade, e muitas pessoas começaram a crer em Jesus. E diz mais o texto, diz que elas creram, diz que elas vieram confessar os seus pecados publicamente. Versículo 19. Também naquela cidade haviam muitas pessoas que lidavam com magia. Também muitos dos que haviam praticado o quê? Magia. Pessoas que estavam envolvidas com magia, feitiçaria. Essas pessoas também começaram a se converter. E elas vieram publicamente, confessaram os seus pecados diante de todos, e fizeram mais, trouxeram o quê? Os seus livros. Livros de quê? Livros de quê? De magia. E reuniram esses livros. E fizeram o que com eles? Meus irmãos, para você romper com o passado, você precisa destruir as pontes. Porque se eles tivessem se convertido e tivessem mantido as coisas que os prendia ao passado, eles teriam um caminho para voltar. Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha coisas que não agradavam a Deus, e eu olhei para aquelas coisas e eu falei, bom, se eu quero andar com Deus, eu preciso destruir essas coisas. E quanta coisa eu quebrei e joguei fora. Eu destruí as pontes que poderiam me levar de volta para o mundo. E essas pessoas trouxeram os seus livros de magia e queimaram diante de quem? De todos. Agora preste atenção. O valor dos livros, ele foi calculado. Todos os livros daquelas pessoas que viviam em Éfeso e que foram queimados naquele dia, fizeram um cálculo e chegaram ao valor de quanto? 50.000 denários. Pastor, eu não sei quanto daria isso hoje, não. Deixe-me te falar uma coisa. Um denário representava a jornada de um dia de trabalho. Então, uma pessoa que trabalhava o dia inteiro, depois dela trabalhar um dia inteiro, ela ganhava quanto? Um denário. Então, naquele dia, foram queimados livros que custavam 50.000 dias de trabalho. Se nós tentássemos fazer uma conta para aproximar aos valores de hoje, vamos tomar por base o salário mínimo. Quanto custa o salário mínimo? 1.412. O salário mínimo hoje custa R$ 1.412.
Se você dividir por 30, você vai ter algo em torno de R$47. Eu anotei aqui, R$47,07. São valores aproximados, tá? Estou tomando por base o salário mínimo. São valores aproximados, porque não vai dar exatamente quanto valiam os 50 mil denários, mas só para a gente ter uma ideia. Então, um denário hoje, tomando por base o salário mínimo, seria R$47,07. Se nós pegarmos 50 mil e multiplicarmos por R$47,07, sabe qual seria o valor total desses livros hoje? R$2.353.500. Mais de R$2 milhões em livros queimados. Sabe quem fez isso? Deus. Através da vida de quem? Do apóstolo Paulo. E que as pessoas não conseguiam copiar, porque as coisas de Deus você não copia. As coisas do reino de Deus você não copia. Você não pode fazer com que as coisas aconteçam. Você tem que se render. Você precisa se submeter para que as coisas aconteçam. E aí no versículo 20, diz que através dessas coisas, o que acontecia? A palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Meus irmãos, eu quero concluir dizendo: nós precisamos criar um ambiente de busca a Deus. Não adianta tentar imitar pessoas. O irmão fulano é muito abençoado, a irmã fulana é muito abençoada. Eu queria ser igual a ele, eu queria ser igual a ela. Você não precisa ser igual a ninguém se você tiver um relacionamento com Deus. Se você tiver um relacionamento com Deus, você vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? E se você for uma pessoa cheia do Espírito Santo, você vai ser usado também dessa forma. E aí você não vai dizer: eu repreendo você em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Não, você vai dizer: eu repreendo você em nome de Jesus, o Senhor da minha vida, o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu conheço. Você pode dizer amém? O Deus com o qual você tem um relacionamento. E aí você vai ver o poder de Deus agindo através da sua vida. Pastor, mas por que eu preciso dessas coisas? Porque a missão da igreja é proclamar o Evangelho. Esta missão não é a missão do pastor, não é a missão dos diáconos, não é a missão dos ministros, não é a missão de um grupo de pessoas dentro da igreja, é a missão de toda a igreja. Se você faz parte da igreja, a sua missão é proclamar o Evangelho, é ser um instrumento nas mãos de Deus, para que pessoas conheçam o Deus a quem você serve. Para que quando você abrir os seus lábios, para que as palavras que saírem da sua boca saiam com autoridade. Por quê? Não porque você conhece o Deus do irmão fulano, ou porque você conhece o Deus da irmã fulana, não, mas é porque você serve a Deus e Ele o conhece. Porque é algo contínuo, constante e intencional. Eu não estou buscando a Deus porque o pastor falou. Eu não estou buscando a Deus para ganhar fama. Eu não estou buscando a Deus para ser poderoso. Eu estou buscando a Deus porque a minha alma tem sede de Deus. Precisamos fazer isso pelas motivações corretas. Mas para isso nós precisamos estar dispostos a mudar.
Nós temos que sair da nossa zona de conforto. Porque a gente entra numa zona de conforto e acha que está tudo bem ali. Mas e quando for necessário que você faça a obra de Deus, como é que vai ser? E quando for necessário que você dê um passo adiante? Ah, pastor, eu não quero dar um passo adiante. Com Deus não funciona assim. Já esqueceu da história de Jonas? Deus disse o que para Jonas? Levante-se e vai pregar onde? Em Nínive. Ele disse o quê? Ok. Chegou no porto, ele pegou o primeiro navio para Nínive. Amém? Então, ele pegou o navio para onde? Para Tarsis. Sabe onde ele foi parar? Em Nínive. Você pode pegar um avião para o Japão. Se Deus quiser você em algum lugar, Ele vai colocar você lá. Sabe por quê? Porque ninguém consegue fugir de Deus. Moisés tentou. Deus disse para Moisés: Moisés, eu quero que você volte ao Egito para libertar o meu povo. Moisés disse: não, Senhor, eu sou pesado de língua, eu não tenho condições de voltar lá, manda outro. O que Deus disse para Moisés? Tá bom, Moisés, já que você não quer ir, então vou quebrar teu galho e vou mandar outra pessoa no teu lugar. Foi isso que Deus disse? Não, Deus disse: é você que vai. Eu não vou mandar outra, é você. As coisas no reino de Deus funcionam assim. Se Deus disser para você vai, você pode dizer o que você quiser, você vai. Então que você possa estar preparado, preparada. E como é que eu me preparo, pastor? Buscando o Espírito Santo de Deus, se enchendo do Espírito Santo de Deus, para que você não seja como os filhos de Seva. Eu repreendo você em nome do Deus a quem Paulo prega. Eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas quem são vocês? Nós precisamos nos tornar os servos de Deus, cheios do Espírito, e que serão instrumentos nas suas mãos. Posso ouvir um amém? Que esta palavra possa ficar no seu coração. Que você possa sentir a necessidade e a urgência de uma busca constante e intencional a Deus. Porque eu não posso fazer isso no seu lugar. Ah, pastor, não tem uma oração aí que o senhor possa fazer para eu ser cheio do Espírito Santo? Não, não tem. Porque se encher do Espírito é o resultado de uma vida com Deus. Paulo não se encheu do Espírito assim. Paulo buscava a Deus constantemente. Paulo buscava a Deus constantemente. E o resultado disso foi um homem grandemente usado por Deus. Amém? Eu quero convidar você